Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lamentações, ok? Eu achei interessante a dinâmica das últimas duas mensagens que nós ouvimos. Eu não estive cá a semana passada, mas ouvi a mensagem. E há 2 semanas o Tiago esteve aqui a ministrar acerca da importância de nós mudarmos a nossa perspectiva. Vocês lembram-se do que ele pregou, do que ele falou? Né? E o Tiago falou acerca da importância de nós muitas vezes nos retirarmos das circunstâncias e olharmos com outra perspectiva aquilo que estamos a viver. Por outras palavras, ele estava a dizer, nós temos que ver as coisas, as situações como Deus vê. Uma perspectiva divina e não natural ou carnal, ok? E a semana passada o pregador esteve a falar acerca do amor de Deus. Okay? E entrou num tema que tem a ver com os atributos divinos. Então nós estivemos a falar acerca da perspectiva divina e ele iniciou um tema que é atributos, não é? O amor de Deus é um atributo de Deus. E quando nós falamos acerca de termos uma perspectiva divina, quando nós começamos a tocar no tema de atributos, nós estamos a falar acerca de conhecer Deus e a importância de conhecermos Deus. E eu hoje quero tocar num atributo e nós vamos ler Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Diz assim: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. É engraçado que este versículo bíblico, eu estive a ver diferentes versões e é talvez dos versículos bíblicos que mais se apresenta nas diferentes versões, expresso com palavras diferentes. O mesmo sentido, palavras diferentes. E há uma versão que é a Revista e Atualizada que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E eu amei esta versão. Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Porquê é que Jeremias está a escrever isto? O livro chama-se Lamentações. Porquê? Porque Jerusalém tinha sido subjugada por Babilónia. E então todo o livro de Lamentações é uma expressão do lamento, da dor, do desconforto, não é? E de repente, no meio, o livro acho que tem 5 ou 6 capítulos, no meio deste capítulo, Jeremias diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. No meio do tormento, no meio de dor, ele teve que ir buscar a memória daquilo que lhe dava esperança. E o que é que lhe dava esperança? Vamos ler o versículo 22 e 23. Novas são a cada manhã e grande... 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã e grande é a tua fidelidade. Então estamos a falar da misericórdia de Deus e da fidelidade de Deus. Eu hoje quero falar acerca da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus é um atributo dele. Quando nós falamos acerca de atributos de Deus, os atributos divinos, nós falamos acerca, quando se estuda, nós estudamos como atributos que são comunicáveis e aqueles que não são incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis é aqueles atributos que só pertencem a Deus, não é? Não é transmissível ao homem. Quando estamos a falar de omnisciência, quando estamos a falar de omnipresença, quando estamos a falar de omnipotência, quando estamos a falar da imutabilidade de Deus, como estamos a falar da infinitude de Deus, não é? Quando falamos dessas coisas, nós sabemos que estamos a falar atributos completamente divinos, que não são transmissíveis ao homem. Mas quando nós passamos para atributos que são transmissíveis, quando nós falamos por exemplo, do fruto do Espírito, não é? Em que nós sabemos que há o amor, há a fé, há a fidelidade, há a paciência, há a paz, não é? Todos nós, como humanos, nós temos consciência e temos noção desses atributos em nós. Qual é a diferença?
É como se os nossos atributos estivessem contaminados por uma pequena semente que a gente chama de pecado, que não é pequena, não é? Então, aqueles atributos em nós, por exemplo, quando nós falamos de amor, o amor humano, não é? O nosso amor natural, sabemos que é um amor imperfeito, que é um amor finito, sabemos que é um amor restrito, não é? Nós escolhemos a quem amamos, nós amamos o quanto queremos, não é? É um amor egoísta, não é? Quando falamos de paz, sabemos que a nossa paz não é perfeita. Porquê? Porque a nossa paz depende das nossas circunstâncias, não é? E por aí além. Agora, quando Deus diz que coloca em nós esta semente, o que é que Deus está a fazer? Ele está a trazer uma virtude divina na nossa vida para aperfeiçoar aquilo que não é perfeito. Ok? Por isso é que estes atributos comunicáveis podem ser aperfeiçoados e é isso que provoca transformação na nossa vida. Porque é Deus trazer algo que é impossível ao homem, ok? A manifestar através de nós a sua natureza. Nós começamos a espelhar Deus. Por isso a importância de nós conhecermos Deus. Para conhecermos Deus, precisamos de conhecer quem Ele é. Para conhecermos quem Ele é, precisamos de conhecer os seus atributos. E se vocês às vezes questionam-se, como é que eu conheço Deus? Como é que eu estudo? Aconselho-vos a começarem a estudar quem Deus é. Porque vocês, ao começarem a estudar quem Deus é, vocês vão ter conhecimento, não é? Porque estes atributos é lindo. Por exemplo, quando nós dizemos Deus é justo, mas dizemos, mas Deus é amor. E nós pensamos, mas como é que a justiça e o amor combinam? Não é? E este equilíbrio, esta perfeição divina, não é? Que só se encaixa nele e que consegue trazer todas estas verdades divinas à Terra. Consegue trazer todas estas verdades divinas até nós de uma forma equilibrada e perfeita. E é isso que Ele quer produzir em cada um de nós. Não é? É agarrar naquilo que Ele nos deu. Por isso é que a Bíblia diz, né, por exemplo, que o amor de Deus, Ele não disse o nosso amor, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Não é? E então Ele começa a aperfeiçoar a nossa vida. Mas para nós termos noção disto, nós temos que conhecer. Temos que conhecer Deus. Não é? Quando o Tiago dizia, nós temos que sair desta perspectiva que estamos a viver e começar a olhar fora daquilo que estamos a viver e começar a olhar com os olhos de Deus, não é? Quando ele dizia, por exemplo, que Paulo vivia uma tribulação momentânea e temporária, não é? Quando nós continuamos a ler, ele não continua a ler o versículo, mas Paulo está a falar de uma perspectiva eterna, porque ele começa a falar de eternidade. E ele diz, olha, a tribulação que eu vivo neste momento não é nada comparada com a eternidade. Não é? Porque 5, 10 anos, 15 anos, 20 anos comparados com a eternidade são nada. Então esta perspectiva divina tem que começar a preencher a nossa mente e a nossa alma e o nosso coração. Mas como é que nós fazemos isto? Conhecendo Deus. Conhecendo quem Deus é. Que transformação é que Deus quer fazer em cada um de nós? Ele quer fazer uma transformação à imagem de Cristo. Não é? Para eu ser a imagem de alguém, eu tenho que saber o que é um atributo. É algo que identifica alguém. É uma coisa que a caracteriza. Não é? Nós dizemos, Deus é amor. É? Porquê? Porque é uma característica que o identifica. Faz parte do caráter de Deus. E quando nós começamos a confiar nas pessoas à medida que conhecemos o seu caráter. Não é? Eu confio à medida que eu vou me aproximando, comunicando, entendendo, compreendendo, vendo como é que a pessoa se comporta. Se ela diz sim, é sim. Se ela diz não, é não. Não é? Se ela diz que vai estar às 10 horas, ela está às 10 horas. Se diz que vai estar às 10 horas e não está às 10 horas, eu já sei que há ali uma falha. Não é? Então nós começamos a confiar no caráter da pessoa de acordo com aquilo que ela fala, mas da forma também como ela se comporta.
Ok? Então isto dá-nos aquela de confiança, esta pessoa é credível ou não é credível? Quando nós falamos da fidelidade de Deus, uou, Jeremias diz, eu quero trazer a memória, no meio da turbulência que estamos a viver como povo, no meio da angústia que estamos a viver como povo, no meio das circunstâncias adversas que estamos a viver, no meio da dor que estamos a viver, eu tenho que trazer à minha memória a fidelidade de Deus. Eu tenho que saber que é a misericórdia dele que me sustenta. É a misericórdia dele que nos sustenta. Que estamos aqui pela sua misericórdia. Então, o que é a fidelidade de Deus? Que provas é que nós temos da fidelidade de Deus? E é isto que nós temos como filhos de Deus, trazer à nossa memória. Que Deus é fiel. Eu acho tanta piada, nós, na história da igreja, nós passamos por várias fases. Eu não sei se vocês se lembram, há uns anos atrás, quem é crente há bastantes anos, eu lembro-me que era muito pregada a justiça de Deus. Eu não sei se vocês se lembram disto. E nós andávamos ali com um temor quando vínhamos à igreja. Tu és crente há muitos anos, já, Lucinda, não é? Fazes parte dessa fase. Quem faz parte da fase... Eu já sou velhinha. Da fase em que... está ali mais alguém, não é? Nós vínhamos com temor quando diziam assim, olha, vai vir um profeta à igreja. Nós tínhamos medo nesse dia. Nós íamos de joelhos e pedíamos perdão por todos os nossos pecados antes de estar na presença do profeta. Hoje nós fazemos o contrário, nós queremos é que o profeta fale connosco, não é? Mas porquê? Porque era um grande ênfase na justiça de Deus e nós tínhamos medo que o profeta chegasse ali e revelasse todos os nossos pecados, não é? E isto foi mudando e às vezes aquilo que nós enfatizamos é tão fora de equilíbrio que nós não conhecemos a plenitude de quem Deus é. Nas últimas décadas nós enfatizamos muito o amor de Deus, a graça de Deus, não é? E isto também leva-nos a uma má interpretação de quem Deus é. Porquê? Porque Deus não é amor, é amor. Deus não tem graça, tem graça. Mas todos os outros atributos se conjugam. E nós temos que saber, não é, como é que eles se conjugam e qual é o equilíbrio destes atributos, não é? E trazer à nossa vida esta perfeição divina, não é? Agora, quando nós falamos muito do amor, o que é que acontece? É aquilo que eu estava a dizer. Nós nem temos medo, nós queremos é que o profeta venha e fale e diga, não é? Nós nem temos consciência do nosso pecado muitas vezes. Porquê? Porque Deus é amor. Deus perdoa tudo. A palavra de Deus diz que nós devemos de chegar a Deus e confessar os nossos pecados para que eles sejam perdoados. Quantos de nós temos a noção de chegar diante de Deus e confessar? Porque todos pecamos. E eu estou a falar de mim. Mas para haver perdão tem que haver confissão. Então este desequilíbrio que nós trazemos do conhecimento de Deus à nossa vida faz-nos perder a noção de quem Deus é. E a importância de nós estudarmos e sabermos e conhecermos quem é o nosso Pai. Não é? E isto é extremamente importante, igreja. E hoje, a falarmos de fidelidade, eu quero falar de algumas provas, ok? Que temos do caráter de Deus. E vamos abrir em Josué 23:14. E nós estamos aqui numa passagem do fim da vida de Josué. E no fim da sua vida ele reúne o povo. E ele diz assim: e eis que aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra. E vós bem sabeis com todo o vosso coração e com toda a vossa alma que nem uma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. O que é que Josué está a dizer aqui? Ele está a dizer que tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus afirmou foi cumprido. Nenhuma coisa falhou. Então, uma das provas que nós temos da fidelidade de Deus é a própria palavra de Deus. É os testemunhos que estão inseridos neste lugar.
Não é? Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, não é, estes homens grandiosos, nós vemos a vida de Moisés, desde a sua meninice, a fidelidade se manifestou sobre a sua vida. E nós conhecemos o percurso de Moisés, talvez um dos homens da Bíblia que mais manifestações sobrenaturais experimentou, e coisas incríveis que Deus fez na vida dele, mas também grandes tribulações, também grandes aflições, grandes incertezas, não é? Mas Deus, desde a sua meninice, permaneceu fiel para com ele. Quando nós olhamos para a vida de José, por exemplo, uma grande promessa, um grande sonho, uma grande visão. Deus já vos deu um sonho, já vos deu uma promessa, já vos deu uma visão. E depois disso, o que é que veio? Quantos anos se passaram desde a promessa até o cumprimento daquilo que Deus tinha falado? O que é que ele viveu entre a promessa e aquilo que Deus falou? Vamos lá me lembrar. O que é que ele fez? Foi agredido pelos irmãos, vendido pelos irmãos, foi como escravo para o Egito. No Egito ele foi feito governador de uma casa, foi acusado de um crime que não cometeu, foi preso. Isto passam anos. Foi preso. E sabem que neste percurso todo, é engraçado que na história de José, diz assim, Deus era com ele. Muitas vezes quando nós estamos no meio de circunstâncias adversas e difíceis, é difícil trazermos à memória aquilo que Deus é. É difícil, às vezes nós até questionamos Deus. Porquê? Porquê que eu estou a viver isto? Porquê que eu estou a passar por isto? Mas Deus não nos promete tirar tribulações. Deus promete ser connosco no meio delas. E nós temos que entender isto. E José, finalmente, viu a promessa de Deus ser cumprida. E eu podia contar histórias e histórias que vocês conhecem. A própria vida de Jesus e a vinda dele. Começamos a vê-lo a promessa desde Gênesis. Não é? E tu estás aqui porque Deus foi fiel à promessa que Ele fez. Através da vida de Jesus. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é um testemunho incrível da fidelidade de Deus. Eu não sei, olha, eu por acaso lembrei-me de ver e não fui ver o número de versículos na Bíblia que falam acerca da fidelidade de Deus. E a fidelidade de Deus, esta palavra fidelidade vem de uma expressão no hebraico que dá origem à nossa palavra amém. Quer dizer assim seja, ok? Quer dizer verdade. Fidelidade é algo, é alguém que é fiel, é ser confiável. Ok? E quando nós falamos da fidelidade de Deus, nós dizemos que Deus é confiável. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele promete, aquilo que Ele diz, vai se cumprir. Nada vai falhar. Nada vai falhar. E sabem, às vezes nós temos promessas escondidas, temos sonhos, não é? Temos palavras que Deus nos deu e que nós esquecemos. E nós temos que fazer como Jeremias. Eu tenho que trazer à memória aquilo que Deus falou, aquilo que Deus disse. E eu tenho que trazer à minha memória isso. E às vezes nós precisamos de encontrar diante de Deus uma palavra para a circunstância que nós estamos a viver. Nós temos que chegar diante de Deus e dizer: Deus, fala comigo. Fala comigo. Mas aquilo que nós não podemos fazer é perder a esperança.
Porque no meio de circunstâncias adversas, Deus é conosco. Esta é a promessa dele. Então, a palavra de Deus, ela é uma prova viva, né? Cada história, cada relato, cada profecia que nós vemos a ser cumprida, cada profecia que ainda vai ser cumprida, porque Deus não falha, não é? E quando nós olhamos para isto, nós dizemos: Deus é credível, Deus é fiel, não é? Então, não somente a palavra de Deus é uma prova daquilo, da sua fidelidade, mas a tua vida, a minha vida, é uma prova da fidelidade de Deus. É ou não é? Traz a memória. Traz a memória as coisas boas que Deus tem feito na tua vida. Traz a memória as bênçãos que Ele tem trazido até ti. Traz na memória os milagres que tu já vivestes. Traz na memória, não é, a proteção que tu tens tido da parte de Deus. O cuidado, o favor. Traz à tua memória tudo isso. Se eu vos perguntasse, eu tenho a certeza que cada um de vocês tinha um testemunho a dar acerca da fidelidade de Deus. Eu lembro-me quando o meu pai era vivo, de tantas... O meu pai já faleceu há uns bons anos, mas quando nós éramos muito novinhos, passávamos muitas dificuldades e as finanças não chegavam para tudo e geralmente faltava para comida. E eu lembro-me de milagres que o meu pai viveu, que eu fico surpresa. Eu lembro de uma vez ele contar que estava no trabalho e alguém que ele não conhecia, ele nunca soube quem foi essa pessoa, nunca. Ele lembra-se de alguém ter chegado lá, ter dito o nome dele e entregado sacos de comida. Nesse dia nós não tínhamos jantar, não tínhamos nada para comer. Talvez um anjo, talvez um filho de Deus, que ouviu a voz de Deus e foi lá àquele lugar sem conhecer o meu pai, sem saber quem ele era, mas soube o nome dele e foi lá entregar aqueles sacos de comida. Esta é a fidelidade de Deus. Estava a ouvir um testemunho de uma senhora, achei tanta graça, de uma senhora que estava a orar a Deus porque não tinha nada para dar aos filhos naquele dia. E ela diz que ela ora muito, né? E ora muito. E ela diz que naquele dia ela não tinha forças para orar. E diz que ao orar, ao dizer a Deus que não tinha forças para orar, chegou perto dela um cão com um rolo de notas na boca. Um cão com um rolo de notas na boca. E eu fico assim, isto... E ela diz assim, eu tenho a certeza que foi Deus, porque não foi uma pessoa, foi um cão. Qual é o cão que transporta notas na boca? Se fosse um pedaço de carne, fosse o que fosse, não é? E o cão deixou ali, ela recebeu aquele pedaço de notas, não é? Eu já contei este testemunho uma vez, lembram-se da irmã Felizarda, dela estar ali no bairro, na rua, sentada, numa cadeira, e ela a orar a Deus porque precisava de dinheiro para uma medicação. E não tinha dinheiro. E nós passamos, ela diz, eu vi uns anjos, era eu, a Mildred, o Sete, não sei mais quem. E o engraçado é que eu nunca tenho dinheiro na carteira, porque eu uso sempre cartão, não é? E ela naquele dia estava sentada na rua a orar. E quando nós falamos com ela, falamos de Deus, nem sabíamos que ela era cristã. E quando nós íamos embora, Deus parou-me e disse, dá-lhe dinheiro. E eu, dinheiro? E eu fui abrir a carteira e eu tinha dinheiro dentro da carteira. Isso também foi um milagre. Não é? E eu entreguei dinheiro e disse, Deus mandou-me dar-te isto. E fui embora. E nós não sabemos nada até ela começar a vir frequentar a igreja. E depois contou-nos o testemunho do que tinha acontecido naquele dia. Esta é a fidelidade de Deus. Esta é a fidelidade de Deus. Na situação que tu estás a viver, Ele sempre provê um escape. Sempre. Deus é fiel para contigo, para com a tua família, para com a tua casa. Deus é fiel.
Okay? Outra prova da fidelidade de Deus que nós temos é a presença do Espírito Santo. Eu vou-me embora, mas não vos deixarei sozinhos. Deixarei outro igual a mim. Esta foi a promessa de Jesus. E o Espírito Santo é aquele que nos leva a um lugar de conhecimento de quem Deus é. Vamos abrir a Bíblia em João capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Trazei à memória. Até o Espírito Santo nos traz à memória todas as coisas, não é, que Deus fala, ok? Mesmo Isaías 46, 9 e tantas passagens dizem isto. Deus a dizer, lembrem-se de quem eu sou. Lembrem-se do que eu fiz no passado. Trazer à nossa memória quem Deus é. E esta é uma obra do Espírito Santo na nossa vida. E se tu tens te esquecido de quem Deus é e da fidelidade de Deus sobre a tua vida, tu precisas trabalhar a tua sensibilidade à voz de Deus. Nós precisamos de ter esta intimidade de ouvir Deus falar conosco. Nós precisamos que Deus nos traga entendimento da circunstância que nós estamos a viver. Nós precisamos de perspectiva divina e não humana. Nós precisamos de ouvir o Espírito Santo falar conosco. E para isso nós temos que parar. Às vezes nós corremos muito. Nós arranjamos soluções diversas. Nós lutamos com a nossa força, a força do nosso braço. Mas esquecemos de ir a um lugar de encontro com Ele. Esquecemos de dizer, Espírito de Deus, fala comigo. E nós temos que trabalhar esta sensibilidade e entender aquilo que Deus fala. Porque Deus fala de diversas formas. Né? Deus às vezes pode trazer uma pessoa à tua vida para falar contigo. E tu tens que ter esta sensibilidade para entender que é Deus que está a falar contigo. Né? Deus fala quando tu abres a palavra e aquela palavra é iluminada à tua vida. E tu tens que entender que aquela é uma palavra, uma promessa de Deus para aquilo que tu estás a viver nesta altura. Okay? Deus usa circunstâncias e nós temos que aprender a discernir as circunstâncias que vivemos, porque Deus também fala dessa forma. Okay? E Deus fala intimamente contigo. Já ouviste a voz do Espírito Santo falar contigo? Já ouviste Deus trazer direção à tua vida? Há quanto tempo tu não paras para pedir a direção dele? Ok? Vamos ler novamente. Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quem te dá esperança? Quem é a tua esperança? O que é que tu trazes à tua memória? O que é que Deus fez? O que é que Deus prometeu? Amém. Este é o Deus que nós temos. Imutável. Deixa-me ler aqui uma coisa. Deus nunca deixará de ser o que é e quem é. Deus não muda. Deus não muda. Ele não deixa de ser quem é e o que é.
nós mudamos a nossa vontade, o nosso desejo, os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso muda e faz uma grande atrapalhada às vezes. Por isso, a importância daquilo que o Tiago disse, sair daquele lugar, entrar num lugar em que eu vou me lembrar de quem Deus é. E hoje estamos a trazer a memória, a fidelidade dele. Podíamos trazer tanta outra virtude divina. A semana passada falamos do amor. Hoje estou a falar da fidelidade. Mas o que é que na tua vida precisas de receber de Deus? Precisas que Ele confirme? É paz? Porque Deus é paz. Foi tão engraçado ver as músicas hoje, porque até mesmo nesta coisa dos atributos é engraçado que quando estava a falar das diferentes mutações da igreja e os ênfases, eu lembro-me que há uma época atrás toda a música era muito centrada em quem Deus é, em exaltação a quem Ele é. Quando começou a vir esta onda do amor, da graça, né? Os louvores, não estou a dizer que são lindos, eu gosto muito dos louvores, mas os louvores começaram a ficar mais centrados naquilo que Ele faz. E quando nós centramos mais naquilo que Ele faz, começamos a ficar mais autocentrados, não é? E um equilíbrio em tudo é importante, não é? E hoje achei engraçado estarmos tão focados em quem Deus é, porque nós íamos falar dos atributos de Deus, não é? Nós temos que trazer a memória, a fidelidade de Deus sobre a nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. E vamos exaltar o nome de Deus. E nesta manhã, se tu estás a viver uma situação que precisas de ter outra perspectiva, precisas de chegar a um lugar em que olhas para o espelho e vês Deus, não é? Precisas de reconhecer que Ele é tudo na tua vida. Então eu vou-te dizer para orares hoje, e para dizeres: Deus, de alguma forma tem fugido da minha memória tudo aquilo que tu és e quem tu és, tudo aquilo que tu podes, e tem fugido da minha memória a tua fidelidade. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero lembrar as tuas promessas, eu quero lembrar a tua bondade sobre a minha vida, eu quero lembrar, Senhor, o teu cuidado sobre a minha vida. Eu quero lembrar, Senhor, o teu grande amor sobre a minha vida. Eu quero lembrar que tu és o dador da paz. Eu quero lembrar, Senhor, que tu és fiel em cada circunstância que eu vivo. E é neste lugar, Senhor, que eu entrego agora, né? Entrego a situação que eu estou a viver, entrego a circunstância, todo o pensamento negativo que tem vindo à minha mente, toda a mentira que tem sido lançada sobre a minha vida. Eu quero renunciar isto, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero trazer à memória quem tu és sobre a minha vida, as tuas promessas, a tua bondade, o teu cuidado, a tua provisão, o teu amor. Dá-me a capacidade de perseverar, de ter fé. Dá-me a capacidade, Senhor, de permanecer fiel no meio das circunstâncias. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Traz entendimento, traz iluminação sobre a minha vida. Faz-me entender os teus caminhos. E, Senhor, se há algo na minha vida que precisa de ser corrigido, eu dou permissão para que o teu Espírito fale, para que o teu Espírito ministre, para que Ele endireite os meus caminhos. Querido Deus, nesta manhã,
Te dou graças. Te dou graças pela tua vida em mim.